Santos da Gente, com Thelma de Souza. Toda semana, um novo programa. Olá, começamos mais um Santos da Gente, o podcast semanal da Thelma. Muitas vezes a imagem que Santos projeta na mídia é de uma cidade modelo de qualidade de vida, mas a realidade é bem diferente. O déficit habitacional de Santos é superior a 10 mil moradias, com muitos bolsões de pobreza. Paralelamente, o governo do estado planeja o desmonte da CDHU. Como você avalia o impacto dessa medida para Santos, Thelma? Olá, primeiro eu quero cumprimentar nossos ouvintes e agradecer pela audiência ao nosso podcast semanal. Depois é preciso dizer que o desmonte da CDHU será desastroso para Santos e toda a região. Se já temos uma política habitacional ineficaz e desastrosa aqui na cidade, agora vai ficar muito pior. O desmonte da CDHU faz parte de um pacote de maldades do governo estadual pelo projeto de lei 529/20, com a destruição de uma porção considerável de programas conquistados com muita luta ao longo de décadas, como o IANSP, por exemplo. Inclusive, eu apresentei uma moção de apoio ao IANSP contra o PL estadual 529/20. Voltando ao tema habitação, Santos possui a maior favela de palafitas da América Latina. Bolsões de pobreza imensos na zona noroeste, nos cortiços do centro, no Paquetá, Vila Nova e também nos morros. O déficit habitacional de Santos atinge mais de 11 mil famílias. E eu acredito que esse número seja até maior. É inadmissível se calar diante de mais uma atrocidade. Thelma, você acredita que falta vontade política para avançar na construção de moradias populares aqui na cidade? Com certeza. Falta vontade política, o descaso é grande e a destruição de uma política habitacional é um projeto do governo do estado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem, andando pela zona noroeste, eu encontrei uma senhora ali perto da Escola Francisco Meira, onde eu fui professora por muitos anos. Ela me agradeceu pela posse da sua casa na Vila Gilda do tempo que fui prefeita. São relatos como esse que mexem com a gente e que mostram a diferença do que é governar pensando nas pessoas. Eu fui prefeita de Santos e me preocupei em fazer uma política habitacional séria, humanista e consistente, com a aprovação da Lei dos Ex, que as zonas especiais de interesse social significam com essa sigla. Isso para moradias populares em 1992. Em quase 30 anos, o que realmente avançou na política habitacional em Santos? Thelma, você tem apresentado diversas propostas na Câmara para que a cidade ofereça moradias dignas para toda a população. Conta um pouco pra gente. Sim, a gente fiscaliza, denuncia, mas não é uma crítica pura e simples. A gente apresenta propostas alternativas viáveis. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei do ano passado, o PL 263/19, que destina recursos de contrapartidas das obras privadas para a construção de habitação popular e revitalização de áreas degradadas. Você já pensou quantas moradias populares poderiam ter sido construídas se não tivessem priorizado a revitalização da Ponta da Praia? Não que não seja importante, mas não é prioridade diante de tantas pessoas sem ter onde morar. Recentemente, eu cobrei por requerimento a realização da construção de 700 moradias do conjunto Prainha 2, que a Prefeitura prometeu há 8 anos na subida do Morro do Ilhéu, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Por que essas obras não saíram do papel? Sem contar as emendas ao orçamento que fiz para a regularização fundiária da Vila Pantanal, da Rua João Carlos da Silva, no bairro São Manuel, e a defesa das moradias da Vila Resistência, no Morro Santa Maria, da Rua Clóvis Galvão, na Bacia do Bacuco, e tantas lutas, tantas outras lutas. Falando na defesa desses núcleos,
A gente vai escutar agora o relato do professor Jonathan Gomes, que é morador da rua João Carlos da Silva, no bairro do São Manuel. Oi, Thelma, tudo bom? Meu nome é Jonathan Gomes, da rua João Carlos da Silva, do bairro Jardim São Manuel, daqui de Santos mesmo. E nós, aqui do bairro, em si, passamos por um problema sobre irregularização fundiária. E esse problema ele se agravou justamente por conta do processo arbitrário que a prefeitura começou a fazer, da retirada de famílias e demolições de forma arbitrária das pessoas das suas moradias para que elas respectivamente fossem morar em um conjunto habitacional Santos Ó. E esse conjunto ele foi construído assim nas coxas, de uma forma muito rápida, sorrateira também, que já apresentou diversos tipos de problema. E nós enfrentamos um problema sobre regularização fundiária, que é a falta de capacidade, e também a falta de bom senso da própria prefeitura de executar esse plano e esse projeto de regularização fundiária. Nós temos um movimento que trabalha em cima da seguinte lei, 13.465, que trata sobre regularização fundiária urbana e rural. E tudo que nós pedimos é só uma regularização fundiária, coisa que o executivo pode executar de uma maneira prática, rápida, e muito fácil. Mas só que isso não é viável para eles não querem fazer, e ele tem outros tipos de interesses, como por exemplo a área nobre da cidade, a orla, o quebra-mar, construções do Grupo Mendes, etc. e tal. Quando se trata do povo da periferia, o que eles fazem? Eles segregam esses tipos de pessoas, os tornam à margem da sociedade e deixam eles sempre por último das suas políticas públicas. Lembrando que na nossa cidade nós não temos uma política pública habitacional, nós não temos. Não se trata somente de ter uma secretaria de habitação, mas de ter certamente uma política pública habitacional humanizada, coisa que nós não temos, tá? Então esse é um breve depoimento meu, de um morador, de um lutador, de um combatente. Eu sou Jonathan Gomes e agradeço a todos. Obrigado, Jonathan. O Márcio José também mora na rua João Carlos da Silva e familiares seus saíram dessa rua para morar no conjunto Santos Ó, também no bairro, mas tem enfrentado sérios problemas. Meu nome é Márcio José e a forma que foi retirada as pessoas da rua João Carlos foi uma forma praticamente à força. Chegaram um belo dia e começaram a torturar as pessoas. Ou saía, ou a prefeitura ia vir com maquinário e iam retirar as pessoas. Então não chegaram para as pessoas e falaram assim: vocês têm uma opção. A forma que foi utilizada foi essa. As pessoas, a maioria, na ignorância, acreditaram que realmente isso podia ser feito e, com medo de ir para o meio da rua com suas famílias, cederam. Hoje em dia tem muitos que não suportaram as prestações, já passaram à frente os apartamentos, outras estão sem pagar porque não têm condições de pagar e estão nessa situação. Mas cadê que o poder público vê isso? Foi eles que tiraram a força. Vamos ver. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Márcio. Vocês sabem que podem contar com a gente. Eu costumo dizer que até tatu tem toca, quando eu defendo a necessidade de mais moradias populares. Santos não é só a cidade modelo de qualidade de vida apresentada pela mídia. Existe uma Santos real, refém da falta de sensibilidade dos entes federados. Enquanto a prefeitura
o governo do estado e o governo federal colocarem a política habitacional fora de sua lista de prioridades, estaremos aqui cobrando, propondo e fazendo resistência. Conte com a gente. Beijos a todos e todas e uma boa semana. E chegamos ao fim de mais um Santos da Gente. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, aos participantes deste programa e até semana que vem. Você ouviu o podcast Santos da Gente.